Cara, como uma obra tão original, com uma mangaka autêntica que não tem medo de aparecer, conseguiu flopar no Japão e na China, e aqui no Ocidente foi abraçado. Hoje iremos falar um pouco sobre a criadora e um tantinho ali sobre a criatura, tentando explicar alguns choques culturais de Gacha Curta, Kei Urahana. Mas antes da gente falar daquela que conseguiu misturar mangás com grafites e fazer uma obra de arte, eu vou pedir para você deixar o like se você curte animes de lixão e se inscrever no canal para receber mais conteúdos autênticos e legais, que nem ela aqui. Antes de tudo, vamos falar um pouco da carreira dela, porque a gente não tem tantas informações da vida dela antes dela se tornar uma mangaka. Pra falar a verdade, a gente não sabe nem a idade dela ao certo. Mas uma coisa que nós sabemos com certeza é seu rosto, porque a Kei Urahana, ela não tem vergonha de aparecer. Ela, inclusive, faz parte dos mangakas jovens, né, dessa nova geração, e é a única ali que mostra seu rosto, dá entrevista sem borrar e até conversa. Ela não tem papas na língua, que ela já até mandou no Twitter um cara arrumar um emprego. E quando foi questionada sobre desenhar personagens com peitos grandes, ela falou, cara, minha mãe sabe que eu desenho, então, pô, abaixa a bolinha aí. E sem contar também que quando um cara postou alguma coisa sobre it desnecessários, ela até mesmo falou, cara, qual que é o problema? Né? O meu personagem não gosta de usar roupa, qual que é o problema de desenhar personagens nus? Antes de mais nada, a gente vai falar um pouco sobre a sua inspiração. Provavelmente você sabe que ela é muito fã de Soul Eater, que ela foi assistente na criação de Fire Force, que o Okubo Sensei falou já abertamente que ela é o seu sucessor, mas algumas outras coisas talvez você não saiba. Por exemplo, ela é uma grande fã dos estúdios Ghibli, e a gente pode ver isso na sua obra através de referências à Náusea do Vale do Vento, como a criação do seu mundo ali dividido, né, da poluição mesmo. Poluição essa que não é necessariamente um problema no Japão, mas o descarte de itens é. Mas a gente já volta aqui. A Kei, ela também traz referências musicais pra sua obra, porque uma das coisas que ela fala que inspirou ela é um estilo musical chamado Japan Mixed Rock, que traz uma mistura de hip hop, funk, não o nosso, claro, né, rap com o rock, e foi tido como um movimento nos anos 80 e 90 ali, quando o hip hop conseguiu chegar no Japão. Outra coisa que ela sente muita atração, né, que dá pra ver inclusive pelas roupas, é essa parte do hip hop mesmo, da cultura negra americana. Por exemplo, os personagens dela, os designs, apesar de serem únicos, muito bem feitos, eles lembram muito o que voltou na moda, né, mas como é que era nos anos 80 e 90 ali, utilizando dreads, roupas oversized, né? Aquele jeitão deles de falar. E sem contar também que ela pode ter uma inspiração ali pouca, né, no movimento alemão de expressionismo, porque seus personagens, ela tem as expressões muito cheias, muito carregadas, os rostos ali, as caretas, tudo são bem aparentes. A Urahana Sensei é o exemplo de pessoa que trabalha na força do ódio, talvez como eu, até como você, que ela já deixou claro que a raiva é a força motriz dela para qualquer trabalho criativo. E nesses acessos de raiva, ela infelizmente quebrou uma caneta que ela era muito fã e ficou bem mal com essa destruição desse objeto. Teve a ideia do sistema de poder de Gacha Curta, que é baseado em itens personalismos, mas eu vou usar personarmas porque pra mim é melhor do que a tradução da Crunchyroll, que você imbui alguns itens com os seus sentimentos, o seu carinho, né? São itens antigos ali que você tem um grande apreço e por mais que eles estejam desgastados, eles carregam uma energia muito boa. E aí você consegue utilizar essa energia para lutar com certas coisas. Isso no multiverso de Gacha Curta. E é bem legal porque o Japão, ele tem uma cultura de consumismo, né, e descarte muito meio que errado, assim. Porque, tal qual no anime de Gacha Curta, você não pode mexer no lixo alheio. Então, se, por exemplo, o seu vizinho descartar um celular que ainda possa ser usado por você, é um crime você ir lá e pegar ele, né, fazer uma manutenção e pôr pra usar. E ela mesmo já falou que quando ela tava desenhando os primeiros capítulos, ela se sentia como se estivesse desenhando e socando ao mesmo tempo. Rudo, que é o personagem principal,
foi baseado nela. Sim. O personagem principal, ele tem alguns problemas de se comunicar, né? Ele vê a raiva ali como gatilho, vive dando esporro, o que ela diz que fazia quando tinha uma idade mais nova ali, provavelmente na adolescência. A Urahana Sensei, ela é movida pelos seus amores, né? Que nem eu já falei. Ela trabalhou com o Okubo em Fire Force e o seu estúdio favorito de animação é o estúdio Bones. Então foi quase que natural a chegada do estúdio para fazer a animação do seu mangá. Ela diz também que atualmente trabalha 70% ali com a arte digital, por ser mais prático, mas ela tem um método analógico de bem antigo, assim, ela rasga as folhas, tudo, pra fazer algumas cenas de gacha curta. Quando ela sente que precisa fazer algo mais rústico, mais porrada, ela utiliza ali as suas coisas mais antigas, mas sem abrir mão da modernidade. O que é bom, né? Porque faz com que o trabalho dela seja mais dinâmico. E apesar dela ser uma pessoa que gosta de trabalhar sozinha, por iniciativa dela, temos talvez ali, pô, a primeira inserção de grafites nas obras, sim, porque a Kei Sensei, ela, além de ser inspirada por jogos que nem a Ryokokui, né, Devil May Cry, Pokémon, sendo que o Hydreigon é o Pokémon favorito dela, ela também é inspirada pela cultura negra norte-americana, que nem eu já falei. E os grafites, eles começaram no sul do Bronx, lá nos anos 60 e 70, como uma forma de protesto underground. E essa galera, eles utilizavam o grafite por ser algo que talvez não conseguisse ser escondido, né? Então eles pichavam e grafitavam as paredes, os trens, né, os muros ali, e faziam essas artes serem vistas de maneira forçada. Isso foi se integrando a uma certa cultura underground norte-americana, principalmente de Nova York. E nos anos 80, com a chegada do hip hop no Japão, toda essa parte dessa cultura chegou junto. Então a gente começou a ter uns trabalhos de grafite, claro, adaptado ao Japão. Lá eles utilizam o grafite mais para kanji, katakana, porque através de um símbolo desses, eles podem expressar várias coisas, ter vários significados. Isso quando chegou lá no Japão, nos anos 80 e 90, pelo Japão ter uma cultura ali de mais polidez, né, de serem limpos, e pelo choque cultural ali, eles viram algo como criminoso, né, então demorou um pouco para a aceitação, mas atualmente é aceito. E como é que esses grafites chegaram até a Urahana Sensei? Simples. Ela entrou em contato com o Hideyoshi Ando, que é um grafiteiro, né, e também faz designer de tatuagens. E através dele, ela pediu para inserir ali algumas artes, porque fazia sentido para o universo de gacha curta, quando passasse de uma cidade que é muito limpa, né, que são tidas como os principais, para uma cidade mais suja, mais revoltada, faria mais sentido eles terem esses grafites ali pintados como forma de protesto, como uma cultura underground. O Hideyoshi aceitou, gostou da ideia e eles começaram a trabalhar junto. No começo com pequenas inserções, alguns grafites, e atualmente eles fazem o mangá quase que juntos. Então o Hideyoshi, ele manda as artes e a Kei, ela vai colocando assim dentro dos cenários. O Hideyoshi, ele é um exemplo, talvez, do choque cultural que teve ali. Porque, tal qual a Kei, o Hideyoshi também utiliza muito de músicas para fazer suas artes. Que nem eu falei, o gacha curta, ele teve a inspiração naquele estilo musical japonês. E o Hideyoshi, ele ouve ali Slipknot, né, Lipit's Brinkets, essas bandas mais pesadas para tentar trazer o que vai ser pintado ali, né? Além de ser um fã de Tartarugas Ninjas, o que reforça ainda mais a ligação deles com a cultura afro-americana. Apesar de Kei Urahana ela ter conseguido grandes prêmios, tanto com as suas one-shots, quanto com o seu mangá vender bem, o lançamento dele não foi visto com bons olhos, tanto para o mercado chinês quanto para o mercado japonês. Tanto que no mercado chinês, ele não atingiu as expectativas de visualizações, e no mercado japonês não houve um aumento relevante na venda de mangás.
Só que o Ocidente abraçou a obra. O Ocidente, eles viram ali um valor, porque, assim, é uma obra visionária. É a primeira obra que vai trazer essa mistura que a gente aqui do Ocidente é mais acostumado. Então, o choque cultural, né, e por o design dos personagens, apesar de serem únicos, assim, talvez tenha tirado ali um pouco da atratividade pros público oriental, que podem ter alguns preconceitos ainda com esse tipo de arte. Outra coisa pelo possível flop é algo que os autores de anime estão vendo como um problema, porque é assim, eles só conseguem exportar, e ali dentro do Japão também, animes isekai ou que tenham temática de RPG. Isso foi dito até pelo diretor de animação de Frieren, que é um cara grande. E eles estão sentindo que isso está fazendo com que o mercado, e claro, os artistas, se virem para essas obras que não tenham algum peso, alguma originalidade. Enquanto o Gachakuta faz o caminho oposto. Ele traz muita originalidade, né? Muitas ideias novas, muita raiva, né? Muito ódio que a Kei Urahara colocou ali. E algo completamente diferente, porque chega a ser um mangá sobre cultura underground. E por ser um mangá desse nível, ele acaba sendo mais nichado. E isso pode influenciar nas visualizações. Porque assim, cara, eu não faço ideia de como é que seja o grafite na China, sabe? Ali o hip hop, como é que ele tá inserido na cultura chinesa. Então, às vezes eles simplesmente não se conectaram. Tanto que você vê no estilo da Kei que ela é muito fã dessas coisas, desse estilo street, e isso daí tem um movimento no Japão, sim, eles são bem estilosos, né? Eles gostam muito de trazer coisas de culturas de fora e inserirem nas próprias culturas. Só que eu acho que o choque cultural foi tão forte, tanto para quem não conhecia no Japão e na China, que acabou dando uma desanimada nessa galera. E aqui no Ocidente, não teve choque cultural, porque, assim, por mais que seja um anime porrada, que você olha e você fica... Todas essas coisas que eles trazem são mais da nossa realidade do que da deles, entende? Porque todos esses movimentos começaram aqui, não lá. Então, às vezes, foi isso que deu uma desanimada na galera. E deixa aqui tua opinião, cara. O que você acha? Por que Gachakurta não tá entrando lá? E, pra você, a Kei Urahara já pode ser considerada uma das maiores mangakas de todos os tempos? Porque, pra mim, pelo menos em design de personagens, criação de mundo e inovação, ela pode entrar ali nos 10 melhores, vai, de todos os tempos. Da atualidade, ela pode ser o primeiro com muita facilidade, com muita margem. É isso, galera. Valeu!